Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, como é bom acordar depois de uma grande vitória, abrir a semana com o Vasco tendo feito uma atuação no segundo tempo, numa parte do jogo muito boa, com destaque para os colombianos e para o uruguaio. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, claro, tem a estreia do Campeonato Brasileiro com a volta dos titulares, reforços que já vão ficar à disposição do Diniz, então o café está repleto de informações e opinião para a gente debater aqui. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, vambora, vamos juntos com você que é um fanático vascaíno. Olha, uma atuação ontem com dois tempos distintos, né? Um primeiro tempo sofrido, um primeiro tempo que estava arrastado, a bola não chegava no gol do Boa Vista, o Vasco trocava muitos passes, mas de pouca efetividade, né? O GB, por exemplo, o centroavante, não finalizou nenhuma vez com perigo ao gol do Boa Vista. Os meias se aproximavam um pouco da área, mas tinha um jogador, aliás, três. Fusato, estava se destacando, ligado nos contra-ataques, né? Saindo do gol, teve uma bola que ele saiu nos pés do jogador do Boa Vista. O Andrés, que até os 25, 30 do primeiro tempo estava tentando pela esquerda fazer uma fumaça, e o Johan Rojas, esse comandando o meio-campo, fazendo trocas de passes, associando de um lado do campo, do outro, buscando o ataque, mas a coisa não fluía. Até que, no minuto final praticamente do jogo, o Pomita, né, fez o gol e deu aquele alívio, né? O Vasco abriu o placar no primeiro tempo e tal, foi para o intervalo. O que a gente esperava? Bom, no segundo tempo o Vasco vai ser dominante. Não foi isso que nós acompanhamos. Acompanhamos um Boa Vista em cima do Vasco, criando oportunidades, e aí o Vasco sendo sufocado. Conversando com os amigos aqui nos Estados Unidos, Fernando Neto, com o André, todo mundo estava acompanhando o jogo. E com meu filho, com o Lucão, falei, daqui a pouco a gente vai tomar um empate, do jeito que está chamando o time do Boa Vista. Mas aí sai da cartola o coelho que o Rojas carregava. Com nojo, deu um tapa e o Puma, surpreendendo a todos, inclusive o goleiro do Boa Vista, deu-lhe uma pedrada pro gol, meu irmão. O cara fez assim, levantou a mão e a mão não foi para dentro do gol porque não pegou na bola. Que paulada do Puma. Aí, tranquilo, como dizem os colombianos, tranquilo. Aí ficou tranquilo. O Puma fez 2 gols, falei, hat-trick dele, porra, aí vai ser um negócio espetacular. Mas o Rojas comandou o jogo, continuou mandando na partida. É dele a retomada de bola no terceiro gol, que vale um parênteses, né? Eu não narrei o jogo, mas se tivesse narrado seria mais ou menos assim, né? Bola lançada pelo goleiro do Boa Vista, recuperou o Rojas, rápido, tocou no Andrés Gomes, tá fora do gol de cobertura, casaca! Golaço do Andrés Gomes, o colombiano, que fez um gol que Pelé não marcou. Não, peraí, Azevedo, Pelé não marcou, foi mais de trás. Mas teria me empolgado na narração do gol e o Andrés Gomes meteu um golaço consciente, porque ele olha o goleiro. A imagem é muito clara. Quando o Rojas recupera e serve o Andrés na intermediária de ataque, ele olha para o goleiro, ajeita o corpo e por cima dele, um golaço. Aí 3-0, acabou o jogo. Sentamos na vantagem e aí administramos. Rodou bem o time, mas alguém pode dizer assim no comentário, Fábio, você está empolgado com o Boa Vista? Não. Adversário fraco, porra, o Rojas jogou muito porque era o Boa Vista. Tá aí o JP, jogou muito? Não. Hugo Moura jogou muito? Não. Tietê jogou muito? Não. Mas eles também enfrentaram o Boa Vista. A gente está falando da qualidade. E o Rojas mostrou qualidade. Até porque nós precisamos de jogadores hoje no banco, mas quem sabe daqui a pouco ele não vira titular. Ele mostrou qualidades durante a partida. Para mim, os destaques foram o Fusato, que fez boas defesas, saiu do gol, que às vezes o Léo Jardim não tem essa característica que o Fusato fez. Puma Rodrigues pelos 2 gols, pela presença de área, por avançar, chegar ao ataque. Aliás, terminou e começou a temporada melhor que os 2 laterais nossos, tanto na direita o Paulo Henrique, como também na esquerda o Lucas Piton. O Andrés Gomes, um salseiro até os 30 do segundo tempo, depois do primeiro tempo. No segundo tempo fez também aquela correria dele, um gol espetacular, mas para mim o craque do jogo chama-se Johan Rojas. O cara dominou as ações,
leu bem o jogo, encurtou, chamou, o tempo todo domínio curto, drible de futsal, toque rápido, tocava e deslocava para receber, aparecia. Queria eu que ele tivesse feito um gol ontem, porque premiaria a atuação do Rojas. E aí o Vasco vai ganhando opções, né? Até porque vários titulares não estavam ontem em campo. Um começou, que foi o Piton, saiu. O Thiago Mendes veio do banco para o jogo. O Léo Jardim acabou não indo para o jogo, ponta de mãe de disposição. Enfim, momentos do jogo foram bons. Atuação, como um todo, Nova Iguaçu dei nota 4, 5, né? 6 para 7 pelas individualidades. Rojas, Andrés, Pumita e o próprio Fusato, que deixou uma péssima impressão contra o Atlético Mineiro, mas fez um grande jogo ontem lá em Bacaxá. Agora é o quê? Virar a página. Agora começa a competição de verdade. É Campeonato Brasileiro, quinta-feira, lá em São Paulo, diante do Mirassol, que sapecou o São Bernardo em 4-0, né? Time que vem bem desde o ano passado. O Vasco precisa atuar bem, ter um bom jogo. Não adianta meter 3 no Bacaxá e tomar 3 no Mirassol. O Vasco precisa ter regularidade. E isso cabe ao Fernando Diniz. Quinta-feira, provavelmente, ele já terá o Inestrosa e também o Brenner à disposição. O Brenner já fez exames, já treina hoje no Vasco da Gama, Inestrosa da mesma forma. E aí você dá dando qualidade ao elenco. Os titulares voltam. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, que foi poupado ontem também. Robert Renan fez uma partida muito segura também. Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andrés. Quem na frente com o Nuno? Essa é uma incógnita. O GB fez um jogo muito ruim. Foi contra o Boa Vista. GB e JP, por exemplo, e Tietê, para mim, muito abaixo do time como um todo. Saldívia fez uma atuação boa também, bom registrar. Aliás, ontem no vídeo eu esqueci de citar dos estrangeiros, o Nuno. Pô, até o Luciano, meu amigo lá da Inglaterra, falou: Azevedo, e o Nuno? Eu falei: é verdade, rapaz, esqueci o Portuga. 8 estrangeiros nós temos no elenco. Mas quem vai ser do trio ali de ataque? Pode botar o Rojas com o Coutinho, jogar num 4-4-2, vai mexer na espinha dorsal, empurrar o Coutinho para um 4-2-3-1, Coutinho ser aquele cara por trás ali, mas quem vai ser esse 1? Não sei. Como é que vai fazer o Diniz? Já escala o Brenner de cara? Quero ler a sua opinião. Como é que você montaria o Vasco para a estreia contra o Mirassol? Na outra segunda-feira a gente pega o Madureira. Estamos em segundo no grupo, praticamente classificados para a fase quartas de final. Tem um time aí que está com uma dificuldade muito grande, que se não fosse a gente, inclusive, estaria já eliminado. O Vasco, uma vergonha a atuação que fez contra o Flamengo. O Fluminense ontem venceu por 2-1. Se a gente tivesse vencido o Flamengo estaria praticamente eliminado para jogar o quadrangular da morte, né? Nem o atual campeão estaria nas quartas de final, mas eles ainda estão ali com uma sobrevida. Enfim, cada um com seus problemas, e meio-dia eu vou sacanear o Rei Kraus, que está nervoso, não passa nada no fiofó dele, no nosso Na Conta KTO hoje, no horário normal, meio-dia. Mas Brenner e Inestrosa, à disposição do Diniz. Um deles já pode jogar na tua avaliação, já bota para jogar, insiste com o GB quinta-feira contra o Mirassol. Jogo difícil pra caramba lá em São Paulo. Quero ler a sua opinião e conto muito com a sua participação aqui no canal. É a sua casa, é o Fanático Vascaíno. Tenha uma excelente semana e muito obrigado pelo carinho. Calma, gente, eu tô voltando. Segunda-feira que vem, as narrações voltam ao dia a dia do nosso canal Fanático Vascaíno. Tá com saudade? Chegou até aqui? Então diz para mim, estou com saudade das narrações. E qual foi o jogo que você queria que eu tivesse narrado esses jogos todos aí que eu me ausentei? Tem algum jogo especial? Enfim, algum gol que você queria que eu tivesse narrado? Improvisei aqui o do Andrés. Grande abraço e até mais tarde.